finalmente vos trago a última parte do anime Otonari no Tenshi-sama. Então não esquece, se você tá curtindo ver o desenvolvimento dessa história, fortalece com o seu like, beleza? Só lembrando, o nome do anime sempre tá na descrição do vídeo, mas se ainda assim você quiser, pode pedir nos comentários que eu ou alguma outra boa alma vai estar te respondendo. Continuamos com o casal conversando sobre o que a capa do Batman faria no Dia das Mães, e quando ela fica surpresa pelos pais dele deixarem ele morar sozinho, vemos uma lembrança triste do passado do Prota. Com isso, a Divina Dama percebeu a cara de tristeza dele e acabou ficando triste também, e ele até tenta confortá-la, mas não deu muito certo e por fim ele decide de fato contar a ela o que aconteceu em sua infância. Desde sempre ele foi muito abençoado e seus pais eram bem de vida, mas como ele era inocente demais para perceber, algumas pessoas acabaram se aproveitando dele propositalmente apenas para poder tirar alguns trocados, e inclusive ele pegou esses garotos falando mal dele pelas suas costas, e ao perceber o que ele era de fato para eles, ele conversou com seus pais para que ele pudesse se mudar e iniciar uma nova vida, em uma cidade nova, e a Divina Dama disse que se estivesse por lá, teria dado uma surra nos caras que fizeram isso. Essa com certeza é das minhas. Quando ele finaliza sua história, a princesa divina o conforta novamente, dizendo que ele poderia se apoiar nela quando precisasse, e apesar de ele achar que ficaria mimado demais, essa era exatamente a intenção dela, fazendo o coração dele acelerar, principalmente após um abraço dela. Eita, calma coração, calma que só tá começando. Em certo momento eles acabaram tendo uma pequena discussão, o que fez ela dizer que jamais trataria outra pessoa dessa forma, fazendo com que ele finalmente tomasse alguma atitude e desse um abraço nela. Um tempo depois, vemos a capa do Batman se exercitando para ficar em forma, e na sala de aula, algumas garotas estavam perguntando sobre o garoto que ela estava andando no outro dia, e elas perguntam qual era a relação dela com ele, e após um pouco de interrogatório em cima da Divina Dama, ela diz que eles não estão saindo, mas para ela esse cara era a pessoa mais importante da vida dela. Uma confissão ao vivo e a cores, mas o cara ainda não pegou a referência, eu preciso dar umas aulas pra ele. Em seu apartamento, ela diz que não estava mentindo ao dizer aquilo, e como ninguém se aproximou dela como ele de fato era alguém importante, pois ele aceitou como ela realmente é, e ele então diz que as pessoas poderiam imaginar coisas com o que ela diz, e a Divina Dama diz que essa era exatamente a intenção dela. Depois disso, ele apenas pede para que ela avisasse na próxima vez, já que possivelmente ele poderia ter a ideia errada, perguntando se a situação fosse ele, como será que ela teria reagido, mas ela duvidava que ele era capaz disso. Após isso, ele revela que estava treinando, e ela diz que estava precisando mesmo, já que daqui a pouco ele sairia voando com a ventania. É zoeira, ela não falou isso não. A Mané então diz que talvez por orgulho masculino ele estava fazendo isso, e ela fala que sempre que ele desejasse ela poderia mimar ele, mas claro que isso não saía de graça. Quando ele pergunta o que ela gostaria, ela menciona que gostaria de pedir um favor, mas talvez algo mais ganancioso, e aqui ela ia pedir algo bem diferente do que estamos acostumados, mas no final se corrige pedindo para que ele fizesse carinho em sua cabeça. Mentirosa que só ela. Se eu falar o que ela ia pedir, tenho certeza que vai dar ruim na monetização, mas assiste o anime que você vai saber. Depois disso, o Prota acabou sonhando com a Divina Dama, e se você entendeu a referência nessa cena que tá passando agora, deixe nos comentários, poucos vão entender. Na escola, Chitose pergunta o motivo de ele estar assim, e ele diz que era porque tinha corrido pela manhã, mas digamos que ele tava meio frio com a Divina Dama por causa de seu sonho. E em casa, ela pergunta se ele tava bravo com ela, e também se ele tinha parado de gostar dela, mas ele pede desculpas por isso tudo, e ela pergunta o real motivo de ele ter se afastado. Após um tempo, ele finalmente revela seu sonho, e ela queria saber com mais detalhes sobre isso, porém isso acabou deixando nosso Prota completamente sem reação. Digamos que depois disso, a Divina Dama acabou falando bastante coisa que deixou nosso querido Amane com o coração na mão, isso de felicidade, claro, ficando até mesmo envergonhado com isso. Um tempo depois, ele disse que faria um grupo de estudos com Mitsuki e Yuta, já que as provas começariam em breve, e ela disse que Chitose também iria ir para a casa dele para estudar um pouco. Conforme eles continuavam a conversa, ele disse que queria estar entre os 10 primeiros, e ela então disse que se ele entrar entre os 10 primeiros alunos, ela concederia a ele um desejo, independente de qual seja. Eita, que ela tá cheia de atitude. O dia dos estudos finalmente chegou, e por fim eles começam a estudar, mas logo os estudos acabam e seus amigos vão embora. Quando ela oferece um café a ele diz que ela era mesmo do tipo atenciosa, mas Mahiru revida dizendo que estava apenas cuidando da pessoa que ela gostava, deixando ele sem reação novamente, e ao dizer que ela gostava de cuidar dele foi o checkmate no coraçãozinho do Prota, principalmente depois de se aproximar dessa forma, dizendo que mimá-la deixava mais feliz. Ave Maria, meu irmão, meu coração não vai aguentar até o final desse jeito, tu é doido. Na classificação das provas, a Mané tinha ficado em 6º lugar, conseguindo assim estar qualificada para poder receber sua recompensa tão esperada. Já em casa, ele pergunta se tinha algo que ela gostaria também, mas ela diz que não, e que o desejo dela verdadeiro ela mesma teria que conceder a ela. A recompensa que ele tinha pedido era apenas deitar no colo dela novamente, e após um pouco de receio, ele finalmente descansa um pouco, e depois de uma limpeza de qualidade, ele aproveita um pouco esse momento que se
sinceramente não daria vontade de se levantar, e ele acaba ficando sonolento no colo dela e adormece. Depois de acordar, a Mané tenta acordá-la, mas como a guria tinha o sono de um Snorlax, nada despertou ela, e ele decide levá-la para sua casa. Ao entrar no quarto dela, vemos uma foto do Prota, além dos ursinhos que ele deu, e após um tempo ela estava tão sonolenta que não estava raciocinando direito a situação, até que ele coloca um ursinho ao seu lado e com isso ela decide dormir. Na manhã seguinte, ela estava fazendo um interrogatório em cima dele, se perguntando se ele viu uma foto que estava na escrivaninha ao seu lado, mas ele diz que não, que apenas viu os ursos que ele tinha dado, já que evitou olhar demais ao redor, e ao dizer o que ela tinha pedido quando estava sonolenta, ela acabou ficando completamente envergonhada. Não é pra menos. Depois de um tempo, a Divina Dama mostra pra ele o uniforme escolar de verão, e digamos que ele acabou ficando com um pouco de ciúmes pela roupa estar chamando um pouco de atenção, inclusive dele, e quando ela pergunta se não ficou bem nela, ele fica meio envergonhado de responder, apesar de dizer que ela estava bem naquele uniforme. Na escola, Mahiru tinha algumas tarefas pra fazer, e Yuta e o Prota decidem ajudá-la com esses afazeres, para que ela ficasse livre logo, mas em certo momento eles acabaram ouvindo algumas garotas falando mal da Divina Dama, o que deixou nosso protagonista de cara fechada depois disso, mas ela disse que estava tudo bem, já que não dava para agradar a todo mundo, e ele disse que para as garotas interessadas no Yuta, ela era meio que uma ameaça para elas, mas a Divina Dama disse que ele não fazia o tipo dela, e ele fala que pelo menos o príncipe do colégio não tinha uma personalidade oculta. Ela então pergunta se realmente ela agia tão diferente assim, e ele diz que no início ela foi muito fria e rígida com ele, mas uma vez que ela foi se abrindo aos poucos, deu um belo contraste na visão que ele tinha dela, e a capa do Batman diz que algumas atitudes dela acabam fazendo ele entender algumas coisas errado, e pede para que ela tomasse cuidado, fazendo com que ela agisse novamente com fofura. E em certo momento, Mahiru diz que estava meio cansada de agir como um anjo para fazer os outros gostarem dela, e quando ela pergunta se ele continuou observando ela, ele se lembra da promessa que fez no passado, fazendo assim com que ela dissesse que não mudaria repentinamente no colégio, mas não se esforçaria tanto para ser a garota perfeita. Porém, digamos que ele acabou ficando feliz com isso, mas um pouco inseguro, já que os garotos veriam a verdadeira Mahiru e possivelmente ficariam ainda mais atraídos por ela, deixando a Divina Dama feliz com a reação dele. E quando ela diz que ele era fofo, ele diz que faria ela ficar em silêncio da próxima vez que ela dissesse isso. E digamos que a guria ignorou o aviso e chamou ele de fofo novamente, e disse que via alguém muito especial dentro dele, fazendo ele de fato tomar uma atitude, e disse que da próxima vez ele tiraria a mão da frente para poder silenciá-la. Receba, papai! O que foi isso, meu irmão? Calma, calma, cadê o gado? Cadê o gado? Ah não, ele se esconde nessas horas. Esse tem meu respeito, meu velho. O cara é simplesmente épico no quesito tomar atitude na hora certa. Você tá doido? Seguido disso, a Divina Dama o segura e dá um beijo em sua face, deixando o cara com o coração tão acelerado que parecia que ia saltar pela boca. E claro que o meu também, meu irmão. Que cena mais linda de ver. Novamente no colégio, eles teriam um dia nos esportes, e quando a Mané chega, vemos que ele e a Divina Dama meio que estavam sem se olhar muito, e Itsuki percebe isso e faz um interrogatório em cima dele durante o almoço, perguntando até quando ele seria covarde, mas no final tudo isso era porque ambos seus amigos se preocupavam com o relacionamento deles dois e torciam para que eles ficassem juntos. Em casa, finalmente a princesa divina chega e se desculpa por ter saído antes do jantar, já que ele passou fome durante a noite toda. É zoeira. Eles decidem conversar um pouco sobre o que aconteceu no dia anterior, e ele pergunta o motivo de ela ter feito aquilo, e ela diz que se empolgou e queria se vingar dele por causa da atitude dele antes dela. Um tempo depois, ele pergunta quais eventos esportivos Mahiru faria parte, e descobre que em um deles eles estariam juntos. Enquanto ele degustava seu sorvete, vemos que a Divina Dama queria um pouco, e ele assim oferece um pedaço para ela, deixando o pobre Batman envergonhado com a reação dela e decide deixá-la com o resto do sorvete. Finalmente o dia dos esportes estava acontecendo, e aqui não teve muita coisa interessante por enquanto, até que a corrida de caça aos tesouros aconteceria, e ao pegar um papel, a Divina Dama o segura, dizendo que ele correspondia com o que estava em seu cartão, e era para ele segui-la. Conforme eles chegaram na linha de chegada, Chitose decide abrir os papéis deles, começando pelo Prota, que dizia que o tesouro dele era uma pessoa muito bonita. Explicando rapidinho, o papel tinha a descrição do tesouro de cada pessoa, e eles teriam que pegar o tesouro e correr para a linha de chegada, o que fez o tesouro dele bater direitinho com a Divina Dama. Já o tesouro dela era uma pessoa muito querida para ela, revelando para o colégio inteiro que ele era o cara que ela tinha dito anteriormente para as garotas. Essa mereceu minha admiração depois de uma atitude dessa. Na sala de aula, alguns alunos estavam interrogando nosso Prota a respeito do que aconteceu, já que eles estavam interessados na Divina Dama, e em certo momento, o anjo de nossas vidas aparece, dando uma bronca no cara que estava falando mal de Amané, que sinceramente colocou Will em seu devido lugar em questão de segundos, e um tempo depois, ele decidiu confessar seus sentimentos a ela. Novamente em sua casa, ele se perguntava como faria para se confessar, é só falar ué. E então a Divina Dama chega, com um sorriso encantador, pedindo para que ele ouvisse o que ela tinha a dizer antes, e ela pede desculpas por ter atraído tanta atenção assim para ele, já sabendo que isso iria acontecer, e ao perceber que ele não estava bravo com isso, ela fica aliviada, e por fim ele começa a se confessar. Ele pede desculpas por ter sido um covarde, já que tinha percebido os sentimentos dela, mas fingiu não ver, com medo do que poderia acontecer, e pelo visto, os dois agiram da mesma maneira, e ele
ele a puxa para perto de si, dizendo que realmente sentia, e fala que nunca tinha se apaixonado antes, pensando que seria impossível isso acontecer por causa do que ele passou no passado. Porém, quando ela chegou em sua vida, isso mudou completamente, e em certo momento de sua amizade, ele começou a sentir vontade de estar mais perto dela, de cuidar dela e de querer ela para si, mas ele sempre se segurou por achar que não era bom o suficiente, e a Divina Dama diz que também estava se segurando, mas tinha medo de que alguém tirasse ele dela, e se perguntou se algum dia ele começaria a gostar dela, deixando ela ansiosa com isso, e ele então fala que se esforçaria para ser um homem melhor para estar ao lado dela, e por fim a atitude que todos estávamos esperando. Após dizer que gostava dela, o coração da Divina Dama quase para, e ele por fim pede para namorar com ela, e claro que ela aceita, dando um abraço nele, e o Proto por fim revela que a ambição dele seria fazê-la feliz, e queria valorizar ela acima de tudo, finalizando assim com um abraço aconchegante de se ver e fazendo nossos corações derreter completamente. E infelizmente esse foi o final de Otonari no Tenshi-sama. Se você quer saber o meu veredito se vale ou não a pena assistir essa obra de arte divina, a minha resposta é apenas uma: se você ainda não assistiu esse anime, tu tá perdendo uma explosão de sentimentos dentro de si que sinceramente é raro um anime de romance trazer isso. Valeu cada segundo investido para assistir essa obra de arte. Ah, Geek, mas não teve beijo, eu queria que tivesse menos isso. Acorda, mano, eles ficaram juntos, começaram a namorar, isso daí é só consequência do que com certeza vai vir no relacionamento deles. Eu não sei se o anime vai de fato ter uma continuação, mas eu tenho quase certeza que não. Porém, eu espero que eu esteja enganado, e que de fato venha ter uma segunda temporada. E claro, se tiver, eu trago a continuação dela pra vocês. Se você viu todos os resumos até aqui, eu gostaria de saber a sua opinião também. O que você achou dessa obra? Deixe nos comentários que eu vou ficar feliz em saber como você se sentiu vendo os resumos ou o anime em si. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo nessa jornada até aqui. Um forte abraço e tamo junto!